Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje o assunto é um bocadinho delicado e até controverso. Hoje vou falar sobre o aborto. Vou dar a minha opinião e se tu tens também a tua opinião sobre o aborto, seja a favor ou contra, coloca aqui em baixo nos comentários. Então, eu sou contra o aborto, totalmente contra o aborto. Contudo, houve uma altura da minha vida, e até recentemente, que havia duas opções, ou melhor, duas situações onde eu balançava um bocadinho, porque achava que era um bocadinho injusto. A primeira situação era em caso de violação. Achava que realmente uma mulher, quando passa por um trauma tão grande, físico e psicológico, a criança que vinha, não é? Porque se tivesse, vamos lá pôr, o azar de ficar grávida ou o infortúnio de ficar grávida, isso iria ser mais um fator para aumentar este seu trauma. E, portanto, durante muitos anos, achei mesmo que em caso de violação o aborto estaria mais do que justificado. Contudo, com o passar do tempo e após ter refletido mais sobre este assunto, falado com algumas pessoas de várias áreas, hum, foi um padre que me explicou o porquê de também nesta situação o aborto ser um erro, ser mais um fator que iria prejudicar ainda mais a mulher. E este padre, que posso ser o nome que é o padre Paulo Franco, o qual é um padre extremamente sábio, levou-me a ponderar e após ter refletido bastante tempo, percebi finalmente o porquê. Reparem, quando uma mulher é violada e passa por todo aquele trauma que já falei, físico e emocional, existem aqui duas vítimas, não é? Portanto, a mulher e a criança, que sem pedir, sem ser tida nem achada, é trazida ao mundo, ou melhor, aparece no ventre da sua mãe. E estamos a falar podemos estar a falar de crianças, podemos estar a falar de adolescentes, de mulheres adultas, mas é sempre um trauma e, portanto, aqui as vítimas são sempre as mesmas, a mulher e a criança. Eu acredito muito que esta criança não tem culpa de nada, tal como esta mulher também não tem culpa de nada. E, portanto, são duas vítimas. E ao estarmos a matar uma delas, iríamos com certeza estar a aumentar ainda mais a carga negativa sobre esta mulher que passou por um trauma gravíssimo. E, portanto, após ter refletido, realmente há que pensar que a mulher é livre de fazer o que quiser com o seu corpo, obviamente, mas a minha liberdade não me permite sobrepor à tua liberdade e à liberdade de um ser que sem pedir vem ao mundo. E apesar disso muitas vezes de escutar a dizer ser ou parecer ser injusto e até ingrato, se ponderarmos uma criança que foi chamada a vir a este mundo, é duro. Depois uma mulher ser levada a abortar. Foi a primeira grande questão que me levou a aceitar que, inicialmente na minha vida, que realmente o aborto estava mais do que justificado. Mas não. Mas não. A segunda situação foi realmente perceber que quando uma criança tem algum problema congénito ou traz alguma doença, aí poderíamos também, se calhar, ponderar o aborto, mas também acho que aí também é um bocadinho injusto para aquela criança, tendo em conta tudo aquilo que possa vir, uma criança com problemas, enfim. Mas eu penso que, e acredito muito nisto que eu vou dizer, acredito mesmo que Deus é muito sábio e que Deus escolhe exatamente os pais para certas crianças, tal como depois também escolhe os filhos para os pais. E, portanto, acredito muito que quando uma criança vem ao mundo com qualquer fragilidade, uma trissomia, entre outras fragilidades,
os pais foram escolhidos para aquela missão, que é uma missão. Há pais que são fantásticos e que movem mundos, movem montanhas pelos seus filhos. E, portanto, acredito muito que também estes filhos fazem com que os pais cresçam em diversas áreas da sua vida. Obviamente que aqui o nosso Estado, o nosso governo, deveria dar mais apoio a estas famílias que recebem crianças especiais. São de facto crianças especiais e que merecem toda a ajuda que nós, enquanto cidadãos do mundo, lhe possamos dar. Mereciam muito mais. Há crianças que mereciam mais. Há famílias que mereciam muito mais daquilo que o nosso Estado faz. Acredito que os nossos impostos seriam muito bem aplicados se realmente fossem para aquelas pessoas que precisam. A mim custa muito saber que os meus impostos vão para presidiários que mataram, que violaram, que fizeram muita maldade a muita gente e que com o meu dinheiro eles estão a viver serenamente numa cela. Custa muito perceber que há crianças, adolescentes, adultos, idosos, que deveriam ter mais dignidade na sua vida, e é por isso que muitas vezes se força aqui ou se aconselha as mães a fazerem um aborto. Classe médica, alguns médicos, creio que talvez poucos, por vezes aconselham a mulher a fazer um aborto. Óbvio, eu quero acreditar que tem a melhor das intenções, porque ou há risco para a mãe, ou há risco para a própria criança, mas o aborto é sempre tirar a vida a outra pessoa. E, portanto, eu prefiro arriscar e ser a favor da vida, a favor da liberdade minha e de todos todos aqueles que vivem neste mundo, a ser a favor da morte. E perdoem-me se não têm a mesma opinião. Vivemos num mundo livre e, de facto, eu acredito muito que, apesar das dificuldades da nossa vida, a morte nunca é a solução. Poderíamos falar também na eutanásia, que é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Em que vamos lutar pela morte e não vamos lutar pela vida. Devemos lutar sim por melhores cuidados paliativos, para que aquelas pessoas que estão no final das suas vidas tivessem dignidade de poderem morrer sem dor, o mais confortavelmente possíveis, o melhor possível. Mas os cuidados paliativos não dão propriamente dinheiro, não é, ao Estado, e portanto, quanto mais rapidamente nós dispensarmos as pessoas, parece que é o melhor. E eu não acredito no mundo assim. Eu acredito que mesmo que seja um idoso com 90 anos, com 100 anos, merece a vida. Merece viver os seus dias com dignidade, com assistência que merece. E portanto, não posso, não quero e não faz sentido para mim ser contra o aborto, ser a favor do aborto. Faz-me sentido, sim, lutar pela vida, ser contra qualquer tipo de morte, contra o aborto, contra a eutanásia. Acredito na vida, acredito que cada um e cada uma veio a este mundo para ser feliz. Acredito muito que nós, como mulheres, somos, e cada vez mais somos, diferentes. Acredito numa igualdade de homens para com mulheres. Não somos mais nem melhores do que os homens, somos iguais, e acredito nisto mesmo, na verdadeira igualdade de género. Uma mulher vale tanto como um homem. Uma mulher tem que ter as mesmas oportunidades que o homem tem e vice-versa. Portanto, bom, hoje foi assim um tema um bocadinho mais controverso. Gostava muito de saber a tua opinião. Se gostaste do vídeo, põe um like. Se não gostaste, também podes pôr assim um teu dedinho e podes comentar aqui embaixo. E portanto, espero que fiques bem, tenhas uma ótima semana de trabalho e, sobretudo, fica com Deus.